No caso de caixas planetárias genéricas aplicada à automotiva, então na realidade, para ter diversas marchas, mais de 3 marchas, nós não conseguimos obter esse tipo de configuração usando somente uma única planetária. A solução para isso é encadear diversas planetárias com a interligação então dos eixos entre a primeira e a segunda planetária. Por exemplo, nesse exemplo aqui da caixa Wilson, uma das primeiras planetárias que foram utilizadas na área automotiva, o que vocês enxergam aqui, ela está desenhada só na metade da ilustração aqui. Então, aqui, a entrada do torque, por exemplo, como sendo pela solar, essa solar aqui, esse eixo aqui que está ligado na solar, ele alimenta as duas solares. Então na planetária do lado esquerdo e do lado direito, eles têm essas duas entradas aqui. O planeta do lado esquerdo, o porta-planeta, o eixo do porta-planeta, ele está diretamente vinculado então a anelar do lado direito. Então nesse caso aqui, essa representação aqui significa que esse eixo gira livre em relação a essa engrenagem aqui, planeta, e nessa rotação aqui, quando o planeta gira, ele rotaciona esse eixo aqui, que está ligado diretamente a anelar. Também, aqui em cima, a engrenagem anelar do lado esquerdo, ele está livre. No caso aqui, esse B, os dois Bs aqui, eles representam o brake. Então seria o sistema de freio, por exemplo, um tipo de freio banda ou por embreagem. No caso do freio banda, significa que aquele eixo que rotaciona, ele teria com um acionamento pneumático, hidráulico, o mecânico acionaria uma cinta que travaria ou frearia a rotação daquele eixo. Então poderia usar esse tipo de abordagem aqui para travar a rotação da engrenagem anelar pelo lado de fora dela. Então essa engrenagem aqui, ela a princípio está livre, com a possibilidade de ser travada pelo freio. Também, quando a gente olha para o lado direito, então, vindo aqui pela solar, de novo, a engrenagem planetária ligado ao eixo do porta-planeta. Esse eixo do porta-planeta aqui, ele é a própria saída da caixa. Então, reparem nas setas aqui. A primeira aqui é a entrada de torque, a segunda saída de torque. Então, o torque entra pela solar das duas caixas e sai pelo porta-planeta da segunda caixa, que eu estou chamando aqui de caixa da direita. E, de novo, aqui em cima seria a engrenagem anelar. Na verdade, essa representação aqui seria a engrenagem anelar. Como ele mostra só metade, então ficaria só metade essa metade aqui da engrenagem solar, e aí o restante para cima seria então esse lado aqui, a engrenagem planeta, e a engrenagem anelar aqui para cima. Qual é o nosso, continuamos com o mesmo objetivo, é determinar quais são as relações de transmissão dessa caixa de transmissão. Então, para frente a gente vai ver, dado a configuração de qual dos freios e embreagens ele é acionado, qual é a relação de transmissão que nós vamos obter. Então, usamos de novo a cinemática que a gente usou anteriormente para determinar qual seria a relação de transmissão dessa caixa. Então, dessa forma que é possível utilizar diversos planetários ligados uma nas outras para gerar diferentes relações de transmissão. A hora que for executar uma troca de marcha aqui, as embreagens aqui, o freio banda, elas podem ser abertas ou fechadas, e conforme o fluxo de torque, a mudança no fluxo de torque, eu gero diferentes relações de transmissão. Então, uma caixa de transmissão, um exemplo de uma caixa de transmissão planetária mais completa, ela é composta por duas embreagens, então, que estão denominadas aqui de C1 e C2, e dois brakes, ou dois sistemas de freios aqui, B1 e B2.
Essa caixa aqui ele permite ter 3 marchas e uma marcha reversa. Então, no caso aqui, vocês estão vendo pela tabela aqui, a primeira marcha. Então, ela vai ser obtida quando eu acionar o freio B2 e a embreagem C1. E aí a segunda marcha, da mesma forma, acionando o freio 1 e a embreagem 1, e assim por diante. O fluxo de torque aqui, que vocês podem ver, nesse eixo aqui desse lado aqui é a entrada de torque, e a saída de torque seria aqui na saída da caixa, a partir desse eixo aqui. Se eu seguir aqui no eixo de saída, então ele está ligado às duas caixas planetárias aqui, o lado esquerdo e o lado direito. Do lado esquerdo, o eixo de saída está acoplado à engrenagem anelar. E do lado direito ele está acoplado ao eixo do porta-planeta. Da mesma forma como dos exemplos anteriores, então o livro, na verdade, essa representação aqui, ele ilustra somente a metade da caixa planetária. Então a solar está nessa posição aqui, as duas solares, do lado esquerdo e direito. A engrenagem, planeta, são essas duas aqui. O eixo do porta-planeta são essas duas aqui, linhas verticais. E aí as engrenagens anelar são essas duas engrenagens que estão sendo indicadas aqui no programa. Então, de uma forma mais simplificada, qualquer tipo de caixa de transmissão planetária, contendo várias partes de planetárias, dependendo de qual dos freios ou embreagens é acionado, eu consigo chegar em diferentes relações de marcha. Como objetivo, então, obter a relação de transmissão dessa caixa de transmissão, vamos começar pela primeira marcha aqui. Então, a primeira marcha que a gente tinha visto na tabela era que é obtida quando se aciona o freio B2 e a embreagem C1. Então, o fluxo de torque aqui, a partir do eixo de entrada aqui, que viria lá pelo volante do motor. Se eu aciono então a embreagem C1, essas duas partes aqui, elas são acopladas. Então o torque, ele entraria aqui pelo eixo, subiria, desceria por esse eixo aqui, na representação aqui da ilustração, e entraria aqui pela anelar da direita. Então o lado desse lado aqui chama de planetária esquerda, e esse lado aqui planetária direita. Essa posição aqui em que veio o torque, então linkado aqui à embreagem C1, seria a entrada do torque no sistema. Se vocês repararem aqui, o C2 ele está aberto, então o fluxo de torque que viria a partir do eixo de entrada, ele não iria ser transferido para esse eixo aqui, que estaria ligado aqui nas duas engrenagens solar do lado esquerdo e direito. Da mesma forma, então, olhando agora para o freio B2, quando o freio B2 é acionado, esse lado aqui do eixo ele vai ser travado, ou seja, o porta-planeta, o eixo do porta-planeta do lado esquerdo, ele não vai girar porque ela foi freada. Então o fluxo de torque que a gente vê aqui, ele entra aqui pela anelar, então o anelar aqui da direita, passa para a engrenagem planeta, e aí o torque ele teria dois caminhos possíveis, que seria, então uma parte ele sairia aqui pelo porta-planeta da direita, e a outra parte ele entraria aqui na solar do lado direito. Como os dois eixos estão ligados, então esse torque, essa parcela do torque que veio para cá, ele voltaria para a planetária do lado esquerdo, então subiria aqui pela solar. O porta-planeta dela está travado, então esse porta-planeta aqui, por causa do freio, ele está travado aqui. Então essa rotação aqui da solar, ela vai ser transmitida para anelar, seguindo a relação de transmissão que a gente viu lá na tabela, sendo que o N2 aqui do porta-planeta ele seria igual a zero. Assim, o torque, parte do torque, ele voltaria para o eixo de saída, somaria com essa parcela que veio do porta-planeta da direita, e aí a soma das duas viria aqui para a saída
do conjunto da caixa de transmissão aqui. Então o fluxo de torque para a primeira marcha seria dessa forma aqui. O que nós percebemos aqui? Que do lado esquerdo, então, ele tem uma entrada de torque, uma saída de torque e um eixo que está travado. Então podemos seguir lá pela tabela e ver qual é essa relação de transmissão. Do lado direito existem ao menos dois eixos com entrada um eixo com entrada de torque e dois com saída de torque, em que eu sou obrigado a usar a relação genérica então da cinemática para descrever como é que ocorre o movimento entre essas engrenagens aqui, para determinar qual é a relação de transmissão da parcela dessa planetária da direita e da esquerda, para calcular depois do conjunto total aqui. Então, analisando aqui a cinemática dela, o que nós percebemos? Do lado esquerdo aqui. Então, olhando só para o lado esquerdo, nós sabemos que o N2 dele, então o N2 da esquerda, ele é igual a zero, está travado. O N1 da esquerda, ele é a entrada. E o N3 da esquerda é a saída. Então, olhando na tabela que a gente viu nos slides anteriores, a equação matemática que representaria ela seria, então, a rotação entre entrada e saída, então N1 sobre N3 aqui, seria equivalente a menos, então, o número de dentes da anelar dividido pelo número de dentes da solar. Então, já direto lá da tabela, obteria esse valor aqui da equação. Do lado direito agora, como uma relação cinemática genérica, então a gente vai usar aquela expressão aberta lá, que no caso aqui seria então a rotação da anelar da direita menos a rotação do porta-planeta de direita, dividido pela rotação da solar menos do porta-planeta. Isso me daria aqui uma relação em função dos números de dentes, então da solar dividido pela da anelar. Essas seriam as duas equações matemáticas para descrever cada uma das planetárias separadamente. O que nós fazemos agora? Montamos um sistema de equações aqui correlacionando qual é a rotação na entrada em relação à rotação da saída e determinamos a relação de transmissão como sendo o N de entrada dividido pelo N de saída. Então, se a gente olhar aqui na figura, nós temos que o torque ele veio pelo C1 aqui e ele ficou disponível aqui no N3 da direita. Então, sabemos que o N3 da direita ele é igual a N da entrada do torque. Porque o fluxo de torque aqui, depois que ele sai de C1, ele vem diretamente e entra na anelar, que é o 3, e é do lado direito aqui. A saída aqui, existem duas saídas possíveis aqui. Então, a saída do torque seria, como os dois eixos estão juntos, então a rotação é a mesma entre os dois eixos aqui, né? Então, o eixo N2D do porta-planeta direita e o N3E, que é a anelar da esquerda, teriam a mesma rotação aqui, porque estão ligados no mesmo eixo, que seria igual à rotação da saída. Então, essa seria a segunda relação que a gente iria trabalhar. Então, aqui o N2 da direita, ele seria igual a N3 da esquerda, e seria igual a N da saída. Juntando essas duas informações aqui na equação, nas duas equações de cima, então no lugar do N3E a gente coloca o N3E aqui, a gente coloca a rotação da saída, então foi o que veio aqui, no N3E veio o N da saída, no N3D aqui seria a rotação de entrada, que vai vir depois aqui desse lado aqui, o N2D
desse lado aqui, que é a porta planeta direita, ele seria igual à rotação da saída. Então, só substituímos as variáveis aqui para deixar em função da rotação de entrada e saída. E aí, usando as mesmas expressões de cada planetária separado aqui. O que nós temos aqui? As variáveis em comum aqui, N1, então substituímos uma equação em cima da outra equação e isolamos essas variáveis aqui. Como a relação da primeira marcha, então, ele vai ser dado pela rotação da entrada, que é essa rotação desse eixo aqui, dividido pela rotação do eixo de saída, que é essa aqui. Então, a razão que nós buscamos aqui seria o N da entrada, que é o N3D aqui, dividido pelo N da saída. Juntamos essas duas equações, eliminando o valor de N1, vai ficar em função de Z1 e Z3 aqui, para achar essa razão aqui. Então, obtido aquelas duas equações em função da planetária da direita e da esquerda aqui e direita desse lado aqui, a gente trabalha com o sistema de equações aqui, isola o N1 desse lado aqui e substitui na segunda equação aqui. Então, isolando aqui o valor de N1, multiplicando em cruz aqui, então ficaríamos com N1 é igual a menos a rotação de saída. A rotação de saída é a velocidade angular desse eixo aqui na saída, dividido pelo número de dentes da anelar sobre a da solar. Normalmente, como as duas planetárias eles têm o mesmo número de dentes entre o lado esquerdo e o direito, tem a mesma dimensão, então eu vou simplificar esse problema aqui e deixar de representar aqui o lado direito e esquerdo para o número de dentes aqui, porque normalmente as caixas de transmissão são iguais e só mudaria aqui a posição onde os eixos são ligados de um para o outro aqui. Substituindo o N1 na segunda equação, então nesse lugar do N1 aqui, substituindo essa expressão aqui, a gente obteria essa equação matemática aqui. No lugar do N3D aqui, que seria o eixo de entrada do torque, essa linha vermelha aqui, então a anelar da direita, então seria a mesma rotação do volante do motor. Então vamos chamar de N entrada aqui. A relação de transmissão, então, seria dado, o I seria igual a N da entrada dividido por N da saída. Então multiplicamos em cruz aqui e desenvolvemos a expressão matemática. Chegamos na relação de transmissão como sendo a razão aqui entre as rotações seria igual a 2 vezes mais o número de dentes da solar dividido pelo número de dentes da anelar. Então essa seria a relação da primeira marcha para essa caixa Simpson aqui. Considerando como uma simplificação da planetária que o número de dentes aqui entre a solar e a anelar da caixa direita e esquerda, elas têm as mesmas dimensões, os mesmos números de dentes. Então eu posso dizer que a expressão da primeira marcha seria exatamente essa relação aqui. Como exercício, então, para finalizar esse tópico aqui, a mesma caixa Simpson aqui, seguindo aquela tabela lá, tem a representação da segunda e terceira marcha. A segunda marcha, então, ela vai ser obtida aplicando o freio B1, então, freando com esse eixo aqui, que iria travar tanto a solar do lado esquerdo quanto do direito, e aplicando aqui o torque a partir da embreagem C1. Então, de novo, para C1 aqui, o torque entraria de novo pelo lado direito aqui na anelar. A diferença é que agora o N1D e o N1E, os dois lados aqui, eles ficariam iguais a zero. Então, a ideia é determinar também a relação de transmissão para essa condição. E para a terceira marcha, aí o único componente que está fechado é a da embreagem C1, o resto está aberto. Então, o torque ele entra aqui pela anelar da direita e o restante aqui dos eixos, então esse aqui do porta-planeta da esquerda e esse lado aqui da solar era giram livre, sem nenhuma restrição de movimento. Montaria as duas equações, se tiver a necessidade das duas equações para cada planetária aqui, resolve o sistema de equações, faça a divisão
da rotação N entrada dividido por N saída, e aí eu obtenho qual é o valor da relação de transmissão aqui, em função do número de dentes da Z1 e Z3 aqui, ainda considerando que as duas caixas de transmissão possuem os mesmos números de dentes para os mesmos componentes. A resposta aqui do problema, então, seria dado que para a segunda marcha seria uma unidade a menos que na primeira marcha, então 1 mais Z1 sobre Z3, e a terceira marcha seria uma relação direta, 1 para 1, ok. Então a rotação de entrada seria igual à rotação de saída. Aí esse é o exercício que eu vou deixar para que vocês estudem aí a respeito desse tópico aqui.